Então, meus irmãos, vamos começar fazendo uma pequena reflexão antes da prece, né? A reflexão é sobre o trabalho à noite da educação mediúnica. O que vem a ser educação mediúnica, né? Para muitos, a educação mediúnica era até então desconhecida, né? Muita gente falava desenvolvimento mediúnico, mas não é. A gente não desenvolve, a gente educa a mediunidade. Então, essa reunião é para um estudo de todos nós, trabalhadores ostensivos ou não, para aqueles que atuam como conversam com os espíritos, enfim, é para que nós possamos entender um pouco de como funciona a parte mediúnica, a parte dos trabalhos mediúnicos. Nas reuniões costumamos estudar outras obras junto com o livro dos médiuns, né? Quem frequenta as reuniões de sexta-feira, né? É uma reunião de punho fechado, porque há essa necessidade. A pessoa que vai fazer essa educação mediúnica, ela é geralmente convidada, o mentor que faz esse convite, e muitas vezes as pessoas perguntam ao mentor sobre a possibilidade da frequência, mas nunca esquecer, a educação mediúnica, a partir do momento que você sentou naquela mesa de educação mediúnica para aprender, mais um compromisso você está assumindo com você mesmo. A gente vai estudar ao longo dos anos o funcionamento, né, dessa abertura da nossa mediunidade e o trabalho. Quando nós fazemos esse trabalho, o que nós representamos, na verdade, para os espíritos. Então, educar um médium é educar uma pessoa, é colocar essa pessoa da melhor maneira, para que ela possa ser um instrumento de trabalho, assim como nós adequamos os equipamentos que nós usamos para trabalhar. Nós somos médiuns e temos que nos adequar para trabalharmos direito. Então, esse é só um princípiozinho, e eu vou pedir à nossa irmã Maria, que sempre esteve conosco na nossa casa, para fazer essa abertura com a prece, Dona Maria, dessa reunião para nós, por favor. Encontramos neste momento, Senhor, reunidos em Teu santo nome, buscando essa comunhão espiritual com os mentores que realizam o trabalho da noite de hoje. Que possamos, Senhor, manter o nosso pensamento ligado para poder aprender um pouco mais, Senhor, das Tuas lições, e que tudo possa ser feito dentro daquilo que foi programado pela espiritualidade. Possamos participar, Senhor, firme e forte, com fé, com esperança, com amor, para que tudo corra dentro do programado da noite. Muito obrigado, Senhor, e abençoe aqueles que não puderem estar junto com a gente. Todos recebam a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças então, a Deus. Vamos nós no nosso estudo, a continuação do nosso estudo da última semana. E antes de começar a reunião, a gente estava conversando justamente sobre isso, as dúvidas que ficam. Então, uma coisa muito boa, muito positiva que a gente viu, né? Os estudos têm levantado dúvidas, como sempre. E muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de dizer que estão com dúvida, ou de expor, né? Eu estou com dúvida. Olha, gente, nenhum de nós detém conhecimento de tudo. A gente continua aprendendo, nasceu aprendendo, nós vamos morrer aprendendo, levar 40, 50 anos, 60 anos lendo e relendo as obras básicas. Nós vamos olhar essas obras com um olhar completamente diferente e vamos descobrir que não sabemos nada. Então, quando nós não soubermos ou tivermos uma dúvida, seja qualquer um de nós, se nós não pudermos responder na hora,
que tenhamos, né? Não, olha, desculpa, mas esse assunto aí eu não sei direito, não. Eu vou ver para você, a gente volta nele na outra semana. Então, não há por que correr, né? A gente pode estudar um assunto, a gente pode falar sobre ele, e se houver necessidade, seja de uma pessoa que for, a gente volta só para dizer, ó, não, isso aqui a gente pode, você pode ler melhor, tem no Livro dos Espíritos, fala sobre o assunto que ficou a dúvida, foi sobre os animais, né, na erraticidade, porque aí a gente estava falando de evocação, nós estamos estudando das evocações e falamos uma parte desse trato dos animais, podemos evocar os animais, enfim. E o que acontece também com a alma dos animais logo após a morte desses animais. Então, ficaram algumas dúvidas se o animal ele mantém um princípio, se não mantém. Muitos vídeos, muitas palestras até foram colocadas no nosso grupo essa semana. Eu tive a oportunidade de conseguir assistir uma ou duas delas e outras coisas que eu fui ver, mas como eu estava falando com a Valéria, simplificando bem e deixando bem claro para a gente o Livro dos Espíritos. No nosso capítulo que fala dos 3 reinos, as questões que vão falando a partir do 500 e olha, ler a vista e a vontade vão em lugares diferentes. 592 em diante. Então ele vai tirando muito bem essas dúvidas que surgem. Porque, na verdade, o que a gente tem sobre os animais, muitas vezes, a dúvida que me foi trazida no sábado foi a seguinte: se esses animais, eles partem, né? A gente viu que eles não têm igual a alma da gente, que não fica na erraticidade que nós ficamos, não é o mesmo jeito. Tem até essa pergunta aqui, eu vou pedir licença depois só para ler essa pergunta, essa resposta. Mas eles têm um local, esse princípio inteligente deles tem um local para ficar até que seja destinado. Ele não acaba de morrer e já parte para outra vida. Ele fica, mas não no mesmo lugar do homem. Então a pessoa tinha me perguntado, e os animais que a gente vê ou tem notícia deles no mundo espiritual? Bom, esses animais são de lá. Eles não estão lá como se estivessem aguardando a reencarnação. Eles são do mundo espiritual. Muitos animais desses são utilizados, a gente vê descrições de muitas coisas, nos livros de André Luiz principalmente. E muitos animais desses são utilizados com fins bem próprios. E como está aqui também no Livro dos Espíritos, é colocado que em cada mundo há um tipo de vida animal, né? Eles vão obedecer os animais mais selvagens, estão nos mundos mais selvagens, mais primitivos. Aqui a gente viu que gradativamente nós fomos nos melhorando, progredindo um pouco, esses animais já não têm como conviver conosco, nem nós com eles. Então não estava vendo sua mensagem, Alessandra. Então, nos mundos mais evoluídos, os animais também são mais evoluídos. Mas aqui no Livro dos Espíritos fala que ainda nós estamos muito longe de entendermos o que é realmente essa evolução. Em que tempo se dá essa troca? Em que tempo se dá essa mudança? De que um não evolui assim para o outro como nós estamos pensando. E Valéria colocou isso na nossa conversa antes de iniciar o estudo. A gente estava mais cedo falando. Justamente é o que está aqui no Livro dos Espíritos. Então, uma dúvida maior, o Livro dos Espíritos, a partir da questão 592, fala com muita clareza sobre esse assunto. Então, a gente pode até assistir outros vídeos, mas a base boa para tirar essa dúvida aí
é a base do Livro dos Espíritos. Então, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta ou se a gente pode passar para frente. Pode passar para frente. Por mim tá ótimo. Pode passar para frente. Agora ver se alguém mais tem alguma dúvida. Por mim também, pode passar para frente. Então, tá bom, gente. Ó, então, vamos entrar no estudo, que é de hoje, né? A questão 40 do livro dos médiuns. Que aí, daí para frente, eu sei que vai ter muita dúvida para a gente tirar junto, porque tem umas coisas bem interessantes aí. Quem pode fazer o favor, pode, Ivone, fazer o favor de ler a questão 40 para mim, das evocações, capítulo 25. Abriu aí? Uhum. Questão 40. Como o espírito ausente do corpo é advertido da sua presença? O espírito de um corpo vivo dele não está jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, a ele se prende por um laço fluídico, que serve para chamá-lo quando isso é necessário. Esse laço não se rompe senão com a morte. Aqui a nota. Esse laço fluídico, com frequência, tem sido percebido por médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção de corpos. Certos espíritos disseram que é por isso que reconhecem os que pertencem ainda ao mundo corporal. Então, pode explicar. Quer O que a gente comentar, entendeu... Não, em algumas perguntas e respostas anteriores, né, foi colocado isso, né? Que o espírito ele jamais se desliga do corpo, né? Ele pode se ausentar, ele pode ir até uma certa distância, mas ele não pode se desligar do corpo. Se ele se desliga do corpo, né, a morte, né? Então, até aí eu entendi. Mas eu sei que tem umas coisas por aí. Não, voltando às perguntas anteriores, que é das evocações dos espíritos vivos. É isso que a gente está estudando, né? Dos encarnados. Então, foi perguntado sobre a possibilidade de se evocar uma pessoa encarnada. Falou que sim, desde que ela esteja num estado profundo de desligamento do seu corpo. Porém, esse estado profundo não significa que o espírito está com o laço quase roto. Ele, ao contrário, qualquer coisa que chegue, as perguntas à frente vão esclarecer isso, o espírito rapidamente volta a tomar posse. A casa dele é o corpo. Então, se ele estiver no meio, foi a última pergunta, se ele estiver no meio dando uma comunicação e o corpo dele lá estiver prestes a sofrer qualquer tipo de tocar, enfim, alguma coisa que possa acometer o corpo físico, o espírito volta imediatamente. Ele larga a conversa no meio e volta correndo, que ele tem que tomar conta da casa dele, né? É só isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Ou alguém quer falar alguma coisa? Isso mesmo. É um silêncio, não fiquem tímidos. Vamos parar com essa timidez. Vamos pedir, a Alessandra, tem como, Alessandra, ler para nós a 41, por favor? Sim, a gente acabou perdendo parte da explicação porque caiu a conexão aqui, mas tá bom. Em qual que a gente está, então? Na 41? Uhum. Tá. Que sucederia se, durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido?
O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Vou terminar aqui com a letra A. Letra A. Assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Não, seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Aí na letra B. Mas se o golpe for dado subitamente e de improviso, o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Aqui tem uma nota, né? Interrogado sobre este fato, respondeu o espírito de um vivo. Se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Então, o espírito, na verdade, o espírito ele não se desliga, né? Ele fica com aquele vínculo que fala, né? Uhum. E aí, mesmo que isso acontecesse, né? Ele retorna antes, né? Mesmo ele é avisado para que ele possa retornar ao corpo. Isso não seria, o corpo não morreria sem ter um espírito ali, né? É isso. É o que cai por terra, a frase que a gente costuma dizer: "Ih, fulano morreu dormindo". Não existe. O corpo, o espírito tem que tomar ciência do que está acontecendo, né? Então, vê que nessa hora ele é bem contundente nas perguntas. E se? E se? Ele vai colocando as questões para tirar realmente essas dúvidas. Mas se acontecer isso, se acontecer, se o golpe for rápido, o golpe pode até ser rápido, mas o movimento do espírito em retorno, para que ele saiba, é muito mais. Porque é uma coisa que, enfim, foge a nosso entendimento, esse volta, mas muitas vezes algumas coisas acontecem, a gente está dormindo, considerando que está dormindo, até profundamente, eu não sei, às vezes acontece muito comigo. E alguém se aproxima ou alguma coisa, a gente volta naquele susto, né? A gente volta correndo e sente até um mal-estar. Porque sente até um mal-estar físico devido a esse choque muito grande dessa volta abrupta para o corpo físico. Mas é justamente por causa disso. É porque a gente foi, de algum modo, o espírito sentiu, ele foi tomado desse sentido que ele ia ser, alguma coisa ia acontecer com aquele corpo, então ele tem que estar presente ali. Então ninguém morre dormindo, tá, gente? A gente acorda e morre. Eu falar, morreu dormindo, não. Ele acordou, morreu, aí tá. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu fiquei com dúvida aqui. Hein, Cláudia? Por isso que a gente, quando vai acordar alguém, a gente deve acordar levemente. Sim. Para que não haja esse impacto, né? Uhum. Do espírito voltar. Então, acordar assim, de qualquer jeito, a gente tem que acordar. Eu acordo meu marido todo dia cantando para ele a musiquinha. Vem cantar bom dia, bem levezinho para ele acordar. Ai, me pequei muito. Tem dia que acorda e tem dia que não acorda de jeito nenhum. O espírito não quer voltar. A gente está lembrando aqui o Alessandro, né, de Antônio, né, quando ele era adolescente, né, mais novo, né, tinha que ir para a escola cedo, né, e a musiquinha que a Alessandra cantava para ele, bom dia, rapaz, ele não gostava não. Mesmo ele ficava bem irritado, né, quando ele acordava. Bom dia. Saber de bom dia, não saber de nada. Alessandra, você falou que ficou com uma dúvida e Valquíria ia falar alguma coisa também. Não, eu ia falar que nessa situação que o espírito, que a pessoa está dormindo, que algum espírito superior chega e fala assim, acorda para morrer. Acorda que chegou a hora. Mas fala, Alessandra, pode falar. A gente morre de susto, Valquíria. É isso, ninguém morre dormindo, então acorda para morrer. A gente vai morrer de susto quando ele falar isso com a gente. Não é?
A minha dúvida está nessa nota, né? Naquela que fala assim, ó, se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Eu não entendi. Bom, alguém quer responder essa pergunta? Elcio quer responder essa pergunta? Esse suicídio hipócrita aí, o que pode ser? Cláudia, eu acho que assim, eu acho muito difícil a pessoa tentar cometer um suicídio assim dessa forma, né? Seria o espírito se afastar e o corpo morrer. Ou seja, tem que ser um médio fora de série para ele ter essa capacidade. Não, eu vou me jogar na frente de um ônibus, aí o espírito se afasta naquela hora, mas eu acho difícil ele conseguir fazer um negócio desse conscientemente. Não é tão. Na verdade, o que vai acabar, ele até vai se afastar, mas vai ser suicídio da mesma forma também. Então eu acho que que por mais que ele tente burlar, o que vai ser considerado, como sempre foi considerado, é a intenção, né? Uhum. A intenção, no final das contas, é que vai ser levado em conta, né? Inclusive aquele que tem um caso de Kardec no Céu e Inferno sobre o suicídio, que ele é bem claro com isso. O rapaz se matou, mas ele era um suicida diferente dos outros, porque ele não planejou o suicídio, né? Ele tomou essa decisão ali naquele momento. Claro que ele era culpado por ter cometido isso, mas ele não ficou matutando, tentando descobrir, tentando encontrar meios, né? Uma coisa assim, meio de repente. Foi isso que ele quis dizer. Então, eu acho que vai ser considerada a intenção. E no caso desse rapaz, o problema dele foi a intenção. Ele cometeu um erro, que ele se arrependia, né? Cometeu um erro que ele achava que a moça pela qual gostava era apaixonada por ele e ela não quis nem saber dele. E aí ele se vê a besteira que fez, né? Então, eu acho que tudo é intenção. Se a pessoa é um grande médium capaz de se desdobrar, né? No momento do suicídio, ele se desdobra para que só o corpo morra, não vai adiantar nada, porque a intenção que vai ser considerada, né? E eu também acho difícil você ter um sangue frio de você se desdobrar numa situação como essa. Eu não acredito nessa situação, não. Ela é bem... Se ela acontecer, vai ser casos assim bem muito pontuais. Eu acho também que a impressão que eu tenho, a certeza que eu tenho é que também não importa o jeito que você vai morrer. Na realidade, a intenção do que você fez é que vai ser levado em conta tudo isso, né? Eu acho que o que vale é a intenção. E assim, ele considerar também chamar esse suicídio hipócrita também quando a pessoa imagine determinadas formas em que ele pode vir a morrer, vamos dizer, facilitar de algum modo meios que ele se coloque em risco, mas aí ele vai dormir, mas ele sabe que ele está em risco, né? E dorme achando, não, eu vou morrer dormindo, eu vou morrer e está morrido. Então, também assim, quando ele cria situações determinadas que podem levá-lo à morte, então ele está sabendo que ele pode morrer daquele jeito, né? Mas ele prefere fazer isso e dizer, não, eu estava dormindo, não vi. É essa também que eles consideram e chamam isso de hipocrisia. Porque não sabia. Não, você sabia, assim como você falou, que vale a intenção. A gente é que acha que pode enganar, mas pode não. Ficou alguma dúvida ainda, gente? E também, Cláudia, é o seguinte, né? Você não pode haver a morte, né? A separação do corpo do espírito sem um desenlace. É um processo, né? Então, o fato da pessoa estar dormindo, a pessoa não tem desenlace. Você está conectado ao corpo.
Então, ele botou assim, né? Se pudesse ser o corpo, quer dizer, é uma hipótese não é real, entendeu? Então, isso nunca vai acontecer, entendeu? E se pudesse acontecer, né? Se fosse possível, seria um suicídio hipócrita, um suicídio falso, né? Enfim, mas não pode acontecer, então acho que não tem muito o que debater, uma coisa que é impossível, né? Ok. Ó, 42. Você pode ler para mim, Elson, por favor, a 42? Cláudio, eu estou sem um livro. Na verdade, é o livro dos médiuns, né? É. Na verdade, eu vou ter que... É que eu estou no celular, eu estou sem ele aqui no computador. Eu vou ter que procurar ele primeiro. Então eu peço, se você quiser procurar 43, enquanto eu peço ao Alexandre para fazer esse favor. Pode ser, Alexandre? Pode ser. Lê a 42 para mim. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Não. A matéria sempre o influencia mais ou menos. Nota. Uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita uma pergunta, respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Né? Quer dizer, ela está sempre ligada ao corpo, né? Então, não tem como, né? A pessoa se comunicar como se fosse uma pessoa morta, né? Então, se ela está viva, ela está ligada ao corpo, né? O fato do espírito estar ausente naquele momento do corpo não quer dizer que ela esteja sem esse liame, sem essa conexão com o corpo, né? Isso foi o que eu entendi. Lê o desdobramento, por favor, Alexandre. Tem uma letra A. 42A. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Sim. Pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer. Então, não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não interessa. Então, aí já é uma outra situação, né? O espírito é evocado, né? E ele está em outro local, mas o espírito tem a vontade dele, né? Não é pelo fato de ele ser evocado que ele é obrigado a comparecer, né? Assim como a gente tem o direito de ir e vir, né? De estar aqui hoje presente à reunião, a gente poderia também optar por não estar, né? E não comparecer. Então, o espírito também tem esse livre-arbítrio, né? De, ao ser evocado, atender ou não. E a pergunta mesmo 42, a gente tem que lembrar que o espírito que está encarnado, ele está limitado àquele saber também daquele momento. Então, não adianta você me evocar, por exemplo, se eu pudesse ser evocada num lugar, e você querer me perguntar coisas da minha outra encarnação, ou de assuntos que não me pertencem nessa vida. Eu não vou me ampliar, meu espírito não vai conseguir alcançar esses assuntos porque eles estão bloqueados para mim. Eu vou responder aquilo que a pessoa Cláudia, nessa vida, vai conseguir responder para você. Aquilo que eu sei, que é do meu conhecimento da agora. O que pertence a conhecimento de outras vidas e outras áreas que eu não sei, eu não vou poder responder. Isso aí é uma das limitações do espírito quando ele é evocado. E também, isso é a outra que você falou, é isso. Você vai ser convidado, vai ser evocado, mas nada vai dizer que você é obrigado a ir, né? Cláudio. Oi. Oi, tá me escutando? Oi, voltei pro celular. É o Léo. Léo. Tem um livro, se eu não me engano, Depois da Morte, de Leon Denis. Ele fala sobre algumas experiências que eram feitas do espiritismo anteriormente, né? E uma dessas experiências, se eu me lembro, Lúcia, acho que não está na chamada não, né? Senão ela podia me corrigir se ela lembrasse também. Se vocês leram o livro também, vocês devem lembrar. Tem uma experiência que eles acabam fazendo uma evocação e acaba aparecendo uma pessoa que estava dormindo. Ela aparece durante a experiência
eles começam a fazer perguntas para ver se realmente ela conseguia responder outras coisas, né? Dar outras informações, e as respostas eram muito vagas. Eu acho que isso se encaixa bem nessa resposta aqui do livro, né, que foi feito com base aqui também, porque ela não conseguiria realmente dar resposta, como você falou, de muita coisa, né? E a matéria sempre vai influenciar. É isso mesmo. Esse aí é um livro muito bom também. Mamãe apaixonada por Leon Denis. Leitora de Leon Denis, mamãe. Agora, mais alguma dúvida, gente, a esse respeito? Podemos prosseguir? Achou, Elson, a pergunta 43? Achei aqui, tá? Tá ok. Faz favor, Elson. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada, ainda que difícil, não é absolutamente impossível, porquanto se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono ou pelo menos um torpor aproximado do sono. Mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de vontade muito enérgica e se existir laço de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso da evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência e se sucumbir. Seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do nosso sono natural, porque, estando livre seu espírito, pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir algures. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa, e esta procura dormir para este efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Na verdade, é aquela velha história, né? De que é possível, mas é difícil, né? É uma situação que ela é possível, mas não é simples de acontecer. Vai acontecer em determinadas situações, como ele mesmo fala aqui, que o médium tem que estar com... Como é que explicar? O médium tem que ter uma afinidade muito grande com outro, com a pessoa que ele está comunicando, né? Tem todo um trabalho a ser feito. Uma coisa parecida, para quem se lembra, Kardec tinha uma pessoa da Sociedade Espírita Parisiense que eles haviam combinado que após a morte dessa pessoa, Kardec ia evocar essa pessoa quase que imediato após a morte, né? E aí o que acontece? Kardec faz isso, mas é uma condição muito especial, e o espírito, mesmo sendo um frequentador da Sociedade Espírita Parisiense, sendo uma pessoa que tinha uma condição moral boa, mesmo assim, a comunicação que ele deu lá no velório dele mesmo, né? Lá no velório, a comunicação foi muito difícil. O espírito ainda estava perturbadíssimo pela transição, né, da morte em si, e foi uma comunicação não foi muito boa. Foi apenas para provar que era possível dar uma comunicação logo após a morte, né? O pessoal morreu, logo em seguida você já pode dar a comunicação. Foi mais para provar isso. Mas em matéria de conhecimento das mensagens, não teve muito, porque o espírito não estava nem conseguindo pensar. Depois de alguns dias, aí o espírito deu comunicações já bem mais até ciente, né, do que estava acontecendo, se situando. Então, essa comunicação é possível? É. Mas é viável? Não sei se vale a pena insistir nisso, né? A não ser para provar que é uma veracidade. Ou um caso especial, né? Como aconteceu com acho que Santo Antônio de Pádua, né?
O São Antônio de Padua tem uma história dessa, mas ele não foi evocado, foi diferente. Foi de corporidade. Exatamente. O pai estava sendo julgado em outro país e ele, durante a missa, ele adormece e ele tem aparece aparece materializado em outro local. Então é possível. Por que ele fez? Porque o pai dele ia ser condenado à morte caso ele não aparecesse. Então é uma situação específica que a gente observa. Não é uma situação que você vê normal, né? Então é isso que Kardec ele quer falar. É possível? É normal acontecer? Não. Tem toda uma coisa específica, todo um trabalho para que isso aconteça. Da mesma forma como ele fez também logo após a morte, né? Então, na verdade, o que Kardec ele quer explicar é o seguinte: pode se fazer? Pode, mas não é para a gente ficar fazendo, né? Tipo aí, tipo a experiência que ele fez lá. A minha mãe morreu, aí ela morreu às 4 horas da manhã, nas 9 horas eu vou fazer uma sessão que eu quero com a comunicação da minha mãe. Não é para a gente fazer isso. O que Kardec está querendo explicar é que é possível. Da mesma forma também, não. Eu quero evocar o fulano. Vou estar não sei aonde. Né? Aí você evoca o fulano está dirigindo, como ele tem uma afinidade com você, ele é preocupado com você, ele sente que você está chamando ele, que não sei o quê, ele está dirigindo, adormece, tem um adormecimento, bate o carro. Então, não é possível? Mas não é para a gente ficar fazendo isso. Só se for uma coisa necessária e já com preparo bem explicado, né? As pessoas cientes, tudo isso é o preparo. É isso que ele quer falar. Obrigada. Mas alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Podemos dar prosseguimento? Então vamos lá. Valquíria, você está com o seu livrinho aí, Valquíria? Estou sim, Cláudia. Faz o favor de a 44, por favor. Evocada uma pessoa viva, conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Resposta: não. Vós mesmos os sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Aí 43A, né? 44A. 4. Quem pode evocar-nos, sendo nós, como somos, seres obscuros? Pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo, ou em outros. Podem fazê-los igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo, ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado, e quem responderá. Complicada, né? Eita. Lembrei da pergunta de Alessandra. Mas a história que nós falamos semana passada. O pai já está reencarnado? Já está animando outro corpo? Ele vai lembrar do que ele era antes? Né? Então, todas essas coisas, como o Elcio falou, são para nos mostrar que são possíveis. Mas existem condições tão diversas, tão diferentes, em tantas ocasiões, e a gente não sabe, não tem catalogado, ele teria que fazer 1 milhão de perguntas para que a gente tirasse todas as dúvidas. O que a gente tem nesse estudo é o entendimento daquilo que se é possível fazer, né? Do quanto de liberdade o nosso espírito tem, o que o nosso espírito guarda. Então, como perguntou aqui, ele vai lembrar daquilo da onde ele foi, daquilo que ele participou? Não, nem sempre. E muitas vezes, em circunstâncias da nossa vida, que a gente entra, tem alguns trabalhos que têm esses desdobramentos, né? Então, a gente se coloca nessa posição de desdobramento e muitas vezes eu pergunto às pessoas que estavam junto comigo, ou estavam fazendo a sustentação do trabalho,
E, gente, por acaso eu falei? Eu estava falando alto aqui? Não, estava falando, não fez barulho nenhum. A impressão é que eu conversei muito. Eu não lembro o que eu conversei. A impressão que eu tenho é que eu estava conversando com alguém. Então, isso acontece, mas se para mim não tem utilidade nenhuma, eu não vou lembrar. E também existem muitas nuances disso tudo. O que é evocação? O que é igual ao que Elson falou? O que é uma evocação? O que é uma bicorporidade? O que é um desdobramento? Quais as necessidades de cada uma dessas coisas? Para que serve? Qual é a finalidade? Então, tudo isso vai depender muito da finalidade, o objetivo que existe por trás daquele acontecimento. Então, se nós vamos lembrar, se nós vamos guardar apenas uma boa sensação, então, falou ali, é muito mais comum do que a gente pode pensar. Então, nós somos evocados muitas vezes, mas guardamos apenas uma sensação, ou boa, ou ruim, ou seja lá qual for. Ou simplesmente não guardamos sensação nem lembrança nenhuma. Porque para nós, naquele momento, não vai fazer diferença nenhuma, não vai ajudar e nem contribuir em nada para a nossa existência daquele momento. E às vezes surge mais para frente em forma de uma ideia. E foi justamente aquela conversa que foi tida e que nós não lembramos. Eu acho que isso aí também vem mais na frente. Aí a gente vai ler. Vamos antecipar, não. Cláudia, pode me tirar uma dúvida? Quem está falando? Vai, Léo. Pode falar, Léo. Quem então, puder ajudar. Sim, nessa mesma questão. Então, assim, pegando o gancho dela, essa pergunta. O espírito estando encarnado, então ele pode ser chamado também a doutrinação numa mesa. Ele pode, tá vivendo a vida dele de encarnado, tranquilo, só que esse espírito ainda necessitar de certos tipos de aconselhamentos ou tratamento, e no momento de vigília dele, ou no momento de vigília, não, no momento que ele repousa, ele vai dormir, ele ser convocado a uma doutrinação, seja, vamos botar assim, ver se pode acontecer, seja na erraticidade, que também deve ocorrer doutrinações lá, seja numa casa espírita, pode ser? Pode. É que a gente não lembra. A gente fica muitas vezes desperta com certas sensações que a gente não sabe explicar. Muitas vezes é porque a gente foi levado, evocado, chamado ali. Aí esse é o cuidado muitas vezes que nós devemos ter quando fala da nossa vigilância. Muitas vezes é porque assim como nós somos chamados por espíritos para nos ajudarem, para nos darem ideias, ou para nos doutrinarem, para contribuírem com o nosso aprendizado, a gente pode ser evocado também por outros irmãos que estão numa faixa vibratória que às vezes a gente entra por descuido ou porque coisas que a gente gosta naturalmente e não fala, as pessoas não sabem. Então, esses espíritos vão espreitar nosso sono e muitas vezes eles nos convocam a participar com eles desses assuntos e dessas coisas. Então, uma vez nós vamos nos sentir muitas vezes mal com o que nós recebemos durante o nosso sono e não lembramos. E muitas vezes nós vamos receber essas instruções e nós não vamos saber, Leonardo, mas aquilo ali, aquele aprendizado vai funcionar em alguma hora da nossa vida. Alguém quer explicar mais alguma coisa sobre isso, gente? Por favor. Quem mais está? Oi, dona Maria. Cláudia, eu não sei se você lembra, quando existia a transitória aí em Macaé, que a gente fazia trabalhos lá no centro, eu sei que algum daqueles espíritos, eles davam comunicações lá para ser doutrinado, para ser ajudado. Ele estava internado lá no transitório. Mas aí, não sei se foi da sua época isso. Sim, Você deve lembrar. Eu não lembro se a Lúcia, porque na época que eu ia transitória, íamos eu, a senhora e dona Nise. Nós íamos lá, então nós fazíamos esses trabalhos lá sempre para eles, e eles iam lá.
íamos, a gente ia à transitória aos domingos, né? Nós fazíamos essa visita à casa transitória, isso mesmo, bem lembrado, Dona Maria. Um exemplo desses mesmo, que quando chegava, nós íamos aos domingos, né? E quando chegava na quinta-feira, esses nossos irmãos iam lá, muitos deles iam à casa e a gente sabia que eram os irmãos. O espírito, eles mesmos, o espírito deles. Eles acompanhantes, né? Isso mesmo, bem lembrado. Já faz um pouquinho de tempo, eu tinha esquecido. Faz um pouquinho de tempo, uns 30 muitos anos, Mas tem muito tempo. Tem. É assim, Eu estava começando. Tem essa lembrança agora. Sim, e Na até doutrina, né? um livro, desculpa, porque eu não vou lembrar, é um livro que tem onde eles relatam isso. É uma casa, tem uma casa de atendimento, a gente chama de casa transitória, né? De atendimento psiquiátrico, e contígua a essa casa, os médiuns ficavam numa sala. Então, quando chegava uma determinada hora, os médiuns começavam o trabalho justamente para fazer isso, evocar os espíritos desses nossos irmãos que estavam internados lá na casa psiquiátrica para serem doutrinados. Isso mesmo. Tem isso, tem um livro que fala sobre isso também e é bem interessante. Isso mesmo, Dona Maria, aí, ó. Tempo de casa tá aí para lembrar. Mas os arquivos que estão lá, vai lembrando de vez em quando. Pois é. Essa casa que funcionava lá no Lar de Maria? Isso. Ali é onde é o CAF, ali do lado. Isso mesmo. Tinha a ala feminina e a ala masculina ali. Passava um bocado de aperto lá, né, Cláudia? Enfim, mas nada como bom para a gente aprender, passando aperto que a gente aprende. Como a gente aprendia, hein? Como a gente aprendeu. Eu morrendo de medo, eu só tinha 18 anos naquela época. Eu tinha um medo danado, mas estava bom. Gente, alguém pode ler para mim? Quem está com o livro aí, por favor, que não leu ainda? Que quer ser? Isso, por favor. 45. Acho que agora quase está acabando já. Por favor, Valéria. Tá bom. 45. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responderá como espírito ou com as ideias do estado de vigília? Resposta. Isso depende de sua elevação, mas ele julga com mais acerto e menos preconceitos, absolutamente como os sonâmbulos. É um estado mais ou menos semelhante. Ok. Tem alguma dúvida? O estado de sonambulismo, ele expande um pouco mais. Nesse estado de sonambulismo, a diferença é que o espírito comunicante, ele vai ter a possibilidade de receber de outros espíritos informações, né? Agora, nesse caso da evocação, ele está extraindo dele. Então, quanto mais, como falou aqui, depende do estado de elevação. Óbvio, a gente sempre sabe, um espírito, quanto mais elevado ele no momento em que ele se vê livre do peso da matéria dele, mesmo que esteja jungido a ela, ele tem uma amplitude muito maior. Mas ele também, até esse espírito, ele também vai ter alguns limites, de repente nem sempre dele, já que ele é muito evoluído, mas no que diz respeito a quem está perguntando. Porque se forem fazer perguntas que não estão pertinentes e que não devem ser respondidas, mesmo ele sabendo, ele não vai falar. Tá? Ele se abstém de responder porque não cabe. Entendi. Algo mais, senhoras e senhores? Não. Dá para ler só mais umazinha, Valéria? Claro, claro. 46. Se fosse evocado o espírito de um sonâmbulo em estado de sono magnético,
teria mais lúcido que o de qualquer outra pessoa, sem dúvida responderia mais facilmente, porque estaria mais desprendido. Tudo depende do grau de independência do espírito do corpo. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que evocasse a distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a uma outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só pertence aos espíritos completamente desprendidos da matéria. Sendo assim, aquela possibilidade de você, de um espírito poder responder ou estar em dois lugares diferentes, só os espíritos já que não estão, os espíritos que já não estão encarnados, quer dizer, os desencarnados. Os encarnados não poderiam fazer isso. Foi o que eu entendi. Sim, é isso mesmo. Ah. Ele não tem... Quem ia falar? Ele não tem essa capacidade. Ele está preso, então ele não pode se expandir desse jeito, né? Isso é possível só para o espírito desencarnado. Essa expansão dele poder estar aqui, como a gente falou. A gente roga, pede, né? Ainda mais os espíritos mais elevados, eles mais ainda eles têm essa capacidade de expandir a vista, enfim. Então, eles podem atender a gente aqui, atender lá no outro lado do mundo, porque eles podem fazer isso, eles são capazes. Mas isso também requer um certo adiantamento para ele conseguir fazer isso, né? Mas o espírito encarnado não, ele é limitado mesmo. Certo. Cláudia, essa expressão sono magnético, a que se refere? Sono magnético é o sono provocado. Quando, muitas vezes, a gente, por exemplo, o trabalho que a gente realiza na quarta-feira de tratamento espiritual, os médiuns que fazem a parte da doação de energias vão para uma sala separada. E nessa sala, muitas vezes, acontece muito às vezes você já sai da mesa meio zonzo para ir para lá. E muitas vezes você chega lá, no horário, de repente, você apaga, você dorme. Esse sono foi provocado pelos espíritos. E você tem esse sono, você dorme e desperta também, muitas vezes ninguém te chama. Você chega a hora que termina o trabalho, você vai despertando devagar, porque aí esse efeito vai passando. Mas depois eu falo direitinho, falo melhor, né? Mas deu para entender, Alexandre? O sono magnético é o sono provocado, ele não é o sono comum, não. Perfeito. Mais alguma coisa, crianças? Não, excelente tudo. Nosso trabalho vai até terminar às 21, né? Então, não esquecendo, o estudo é para todos nós, todo mundo, né? Quanto mais a gente estuda, a gente sabe que não sabe, e tudo que a gente lembra, como essas lembranças que a Dona Maria tem, né? Dos nossos tempos antigos, como que eram feitos os trabalhos e os lugares que a gente ia, e as coisas de hoje em dia. Então, que a gente possa se lembrar sempre de tudo da nossa casa, com esse carinho, com essa atenção. Eu lembrei, estava conversando essa semana aqui, de uma história, contar rapidinho, de uma história, um comparativo respeitoso, vamos dizer assim. Mas a história da vaquinha. Muita gente conhece essa história da vaquinha sobre vários pontos, vários aspectos. Mas a que eu conheço era a que eu conheço entra Jesus na história. Era Jesus, um discípulo, fazendo visita a uma casa. Quando chegaram, a casa estava acabada, tudo acabado, as pessoas, era todo mundo jogado, ninguém queria. Aí Jesus chegou nessa casa e ninguém queria trabalhar, ninguém queria fazer. Eu estou fazendo uma síntese, gente. Então, aí Jesus olhou aquilo tudo, olhou para o discípulo e perguntou: mas por que vocês vivem? Como é que vocês vivem? Como é que vocês se mantêm? Nós temos a vaquinha ali que está no quintal e ela dá o leite.
a gente vive daquilo e tal, mais nada. Então tá bom. Aí saíram, agradeceram a estado, saíram, foram embora. Quando eles estavam saindo, aí Jesus virou para o discípulo: olha, sinta, essa vaquinha vai, o pai vai tirar. Essa vaquinha hoje ela morre. Aí o discípulo: meu Deus, Senhor, mas como assim? Isso é muita maldade, é o único meio deles se sustentarem, né? O Senhor vai matar a vaquinha? A vaquinha hoje morre. Aí passou um ano, volta, aí o discípulo não entendeu nada, que passou um ano, voltaram na mesma casa. Quando voltaram, tudo bonito, um jardim florido, tudo lindo. Aí eles bateram a porta, aí veio uma pessoa totalmente diferente, assim, atender o chamado deles. Então, quando eles atenderam o chamado, aí o discípulo correndo: meu Deus, o que houve com a família que morava aí? Família, somos nós. Ah, mas vocês estão tão diferentes. Pois é, quando vocês saíram, a nossa vaquinha, depois que vocês saíram, a nossa vaquinha morreu. Quando a nossa vaquinha morreu, nós tivemos que trabalhar. Então, cada um foi procurar um trabalho, cada um foi procurar o que fazer, o que aprender. E ali teve o desenvolvimento da casa e as mudanças que foram obrigatórias. Então, cada um de nós, de uma certa forma, é uma vaquinha. Mas que a gente não espere desencarnar para que o outro possa fazer aquilo que a gente faz. Nós somos um grupo. Então, que cada um de nós coloque seu talento a serviço e que a gente use esse talento juntos. Eu sei fazer uma coisa, eu vou ensinar isso que eu não sei a quem não sabe. Quem sabe fazer outra coisa vai me ensinar para eu aprender também. Para todos nós usarmos as nossas utilidades a serviço da nossa casa. Então, que a gente não espere matar a vaquinha, que a gente é necessário aqui, a gente é necessário aqui na Terra ainda, né? Mas que a gente aprenda sem vergonha, né? Eu lembro Dona Maria, quando eu cheguei no centro, Dona Maria morria de vergonha de falar. Eu não sei falar, eu não falo nada, e que não sei o quê. Então, Dona Nise e Dona Maria eram almas gêmeas. E Dona Nise era mais... Aí, não, Maria, você vai falar. Botava Dona Maria... Cláudia, sabe quem me colocou para frente? Sou Roberto. Isso, botava Roberto, Dona Maria para falar. Tudo naquela casa. A senhora sabe falar. Aí começou Dona Maria a falar e graças a Deus continuou. Então agora a gente falando até demais. Então a gente tem que entender isso. A vergonha de não saber ou não entender, isso faz parte de todos nós. E que a gente saiba dividir, né? A gente saiba dividir aquilo que a gente tem, que quanto mais se divide, mais a gente tem. É amor e sabedoria. Isso a gente vai ficar dividindo, quantas aparecerem na nossa casa. E eu espero que assim que a nossa casa puder abrir, os trabalhos voltarem dentro do possível, que vão outras pessoas conhecer a nossa casa e que todos nós estejamos aptos a receber essas pessoas. Temos sempre a palavra, o conforto que as pessoas esperam, porque a necessidade é muito grande aí fora. Então, uma casa espírita não são, eu digo sempre, não é mais só efeito físico ou comunicações. As comunicações vão existir, os trabalhos vão existir, mas a casa é um celeiro de amor. Trabalho, amor e amor, que é isso que as pessoas estão precisando. Amor no nosso mundo, né, gente? Elas estão precisando muito. Então, falei demais para variar. Vamos pedir quem pode se habilitar para fazer a prece final, por favor. Levanta o dedinho bonitinho aí que eu quero ver agora. Acabei de falar, gente. Se a pessoa está com vergonha, levanta o dedo, Ivone. Levanta o dedo, tia Ivone, e vamos fazer a prece. Vamos fazer nossa prece, meus irmãos. Pode fazer, Ivone, por favor. Jesus, nosso mestre, nosso guia, Deus Pai nosso de todas as horas, amigos espirituais,
Agradecemos, Senhor, por mais esse momento de estudo, esses momentos de grande conhecimento e do conhecimento ainda de sabermos que precisamos estudar muito para que possamos ser instrumentos da paz, instrumentos de conforto para todos aqueles que nos procuram. Que possamos, Jesus, ser a cada dia pessoas melhores e ter em mente tudo isso que foi passado nesta noite pela nossa irmã Cláudia, da necessidade de nos instruirmos, da necessidade de servirmos, porque para isso que nós estamos aqui, para sermos instrumentos de Jesus no acolhimento e no carinho com as outras pessoas. Nos ajude, Pai, a vencermos nossos obstáculos, a nossa timidez, a nossa dificuldade, porque sabemos que podemos vencer, porque não estamos sozinhos. E temos sempre esses companheiros, não só neste momento aqui presente, como os companheiros da vida espiritual, nos ajudando nessa caminhada. Obrigada por tudo que nos foi passado e nos ajude a sermos melhores e mais trabalhadores. Que assim seja. Sim, sim. Graças a Deus. Então, que Deus nos abençoe e que semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Beijo, Deus gente. quiser. Muito bom estar com vocês. Boa noite. Grande beijo, boa noite a todos. Cláudia, Dona Maria, Valquíria, Joana, Ana, Alexandre, Ivone, Elson, Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite. Bom final de semana. Para vocês também, gente. Boa noite. Boa noite. Na paz. Na paz do Senhor.